Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. O que o Senhor Jesus quis dizer com isto? O que Ele está aqui ensinando a nós, aos seus discípulos? Converter-se é mudar de direção. Ele está dizendo que é necessário se converter como uma criança, tornar-se como uma criança. E tornar significa manifestar-se. Manifestar é trazer algo que está em oculto, que está escondido. E há muito de criança dentro de nós que o Senhor Jesus quer que nós manifestemos. Às vezes nós colocamos a criança na nossa vida como se isso fosse algo do passado. Eu fui uma criança quando eu tinha tanta idade. Parece que nós estamos falando de uma outra pessoa que não a nós mesmos. Nós tivemos uma idade cronológica que nós denominamos de criança, mas aquele ser que era criança é o nosso ser. Ou seja, potencialmente todas aquelas coisas estão dentro de nós. E Jesus pede para que a gente se converta, ou seja, se volte para dentro de si e recupere e manifeste as coisas de criança. Mas às vezes deixamos de lado tantas e tantas coisas que nós admiramos nas crianças. Nós vamos olhando para nós apenas como se fôssemos adultos, como se fôssemos crescidos, e vamos deixando de lado N qualidades inerentes à criança que está dentro de nós. O que você tem matado, ocultado dentro de você e que precisa ser resgatado? Nós precisamos, tal como uma criança olha para o pai ou para uma mãe que os ama, assim também olharmos para o nosso Deus. Como que você tem conversado com Deus? Como que você se vê diante de Deus? Às vezes nós somos mas tão adultos que tendemos a querer ensinar Deus a fazer coisas. A adolescência para a juventude é a fase em que a pessoa está deixando o lado da criança para trás. O adolescente tende a achar que sabe tudo. É o momento em que ele começa a sentir vergonha dos pais. É o momento em que ele acha que sabe tudo muito mais do que os pais. E os pais estão por fora. Na minha época a gíria era: meus pais são quadrados. Nós éramos redondos então. Ou seja, é aquele momento em que o adolescente começa a se achar adulto e tem vergonha de ser criança. Deus quer que nós resgatemos esse lado e que nós não envergonhemos de realmente olhar para o Pai e conversar com Ele, confiando nele, sabendo que o coração dele é de fato amoroso, sabendo que o coração dele quer nos abençoar, sabendo que ele quer cuidar de nós. É isso que Jesus está aqui ensinando. Se queremos ter o governo dele em nossas vidas, precisamos resgatar esse lado de se voltar a toda hora e a todo momento para o nosso Pai Celestial. Marcos 10, a partir do versos 13. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que las traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Note que Jesus volta a falar aqui nesse texto da condição
de manifestarmos a criança para entrarmos no reino. Por inferência, evidentemente, Jesus também está nos advertindo: não impeça a criança que está em você de vir até Ele. Ele está evidentemente dizendo que nós possamos não estar impedindo as crianças de uma maneira geral a ir até Ele, a estar com Ele, mas por inferência Ele também está dizendo que você não impeça a criança que há em você de ir até Ele. Não se faça tão adulto e tão senhor de si diante de Deus, buscando uma linguagem rebuscada, como se Deus se impressionasse com o teu vocabulário. Às vezes as pessoas oram para os homens ouvirem, não para Deus ouvir. Então fazem orações lindíssimas, um vocabulário perfeito. Os homens se impressionam, mas Deus olha para o coração e quer um coração infantil. Um coração que o reconhece como um pai presente, porque Ele é presente. Um coração que reconhece que ali tem um pai que não só está presente de verdade, mas que quer que nós queiramos que Ele esteja presente. Ele está presente, mas nós queremos que Ele esteja presente. Nossos pais nos levavam até a porta da escola, porque eles queriam nos conduzir lá em segurança, mas muitas e muitas vezes nós não queríamos que eles fizessem isso. Sentíamos vergonha diante dos amiguinhos. Não reprima a criança que há em você de se aproximar de Deus. Permita-se sorrir mais, permita-se ser mais lúdico, não leve a vida tão a sério. Há uma diferença entre responsabilidade e seriedade. Sermos responsáveis, sim, mas não levemos a vida tão a sério. Sejamos um pouco mais crianças, um pouco mais lúdicos. Saibamos ser lúdicos, saibamos brincar, saibamos ser leves, saibamos realmente sorrir de verdade, com coisas puras, infantis. Não busquemos a malícia para aprender a rir. As pessoas parecem que só riem hoje diante de malícias, precisam de piadas que sejam realmente carregadas de malícia para rir, já não conseguem mais rir com a simplicidade das coisas. E Deus quer que nós nos convertemos, quando o riso era fácil, quando realmente a alegria vinha fácil, quando a alegria era por qualquer coisa. Precisamos resgatar a criança que há em nós, e esse culto faz com que o Espírito de Deus transmita esse apelo ao nosso coração. Resgatemos e deixemos a criança que há em nós se aproximar de Jesus. Pai, queremos a ajuda do Teu Espírito e nos abrimos a tal. Desfazemos-nos, pois, do orgulho adulto e abrimos o coração para a humildade de uma criança. Criança que não faz acepção de pessoas, criança que não difere o pobre do rico, o negro do branco, criança que não difere a escala social e nem a cultural, mas que o nosso coração realmente simples, sem acepção, se iguale ao coração de uma criança, se converta ao coração de uma criança, para que o teu coração possa sorrir, porque nós assim vamos querer sempre estar junto a Ti. No nome bendito de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém.